E aí, galera, Daniel Wilt aqui. Poxa, tem uma pergunta que me pega volta e meia. Uma questão sobre canal de comunicação, estratégia de comunicação e coisas nesse sentido, né? E acaba me pegando porque eu sou uma pessoa que tenho muitas iniciativas diferentes e muitos canais disponíveis para me comunicar com o meu público, né? Eu estava contando esses dias aqui, eu tenho 12 iniciativas diferentes aonde eu, de alguma forma, estou me comunicando com o meu público. E aí eu fico pirando nessa coisa da... É um canal só, um canal fala de várias coisas, um canal fala sobre o assunto XYZ, né, e assim vai. Mas o que eu tenho visto é uma certa estrutura. O que eu tento buscar na minha lógica, vamos chamar assim, é ter uma estrutura de comunicação com alguns tipos de assuntos que eu vou tratar, vamos chamar assim, né? E eu tenho feito, conforme projeto, conforme iniciativa, eu estou criando canais específicos para falar. Então, por exemplo, eu já publiquei no meu canal do YouTube vídeos sobre basquete. Ah, sei lá, nem sei se está visível ainda, mas eu já publiquei vídeos comigo fazendo 10 arremessos seguidos, 20 arremessos seguidos, 23 arremessos seguidos, sei lá, coisa parecida. Né? E, tu já fez mais, Daniel? Fiz 48, mas não filmei. Então não serve, né? Não tem o registro, fica só na mente, então fica, né? Fica nessa história. Mas a brincadeira de publicar conteúdo e organizar conteúdo, ela pode ser interessante, né? Da gente ter um trabalho mais específico. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Derek Sivers, e eu venho buscando praticar esse ensinamento que eu tive com ele, né? Que é a questão do ser cortante. Então, como que eu faço para que o meu conteúdo seja cortante? Então, para isso, ele não pode ser genérico demais, ele não pode atender muita gente, ele tem que ser um pouco mais específico. E essa reflexão que começou a fazer aparecer esses canais diferentes. Então, o que eu tenho feito é escolher redes sociais para ser de determinado jeito, né? Ou canais específicos. Então, por exemplo, se você me seguir no TikTok, eu vou ter só vídeos comigo falando sobre experiência de usuário em inglês. Então, todos os vídeos que estão lá, eles têm esse foco, né? Eu parei de fazer, devo retomar a fazer, mas a única certeza que eu tenho é que tudo que eu estiver falando vai estar ligado com a experiência de usuário, vai estar ligado com processos de descoberta, com design thinking, com coisas nesse nicho, né? Um pouco de jornadas pelo lado do design, mas que vai estar ali. O meu Instagram, por exemplo, ele pega um pouco mais geral em relação aos meus projetos, eu meio que trago um pouco do geral do que acontece da minha vida, acaba sendo um pouco mais explícito assim em relação a essas diferentes coisas que eu faço. Então, meu Instagram acaba sendo um pouco sobre isso. Meu Facebook é muito copiar e colar coisas, manter atualizado algum vídeo e coisa e tal, né? Eu tenho um podcast em inglês, que daí ele trata bem especificamente sobre assuntos ligados com tranquilidade e negócios, então as conversas ali estão ligadas com estoicismo, estão ligadas com gestão, estão ligadas com gestão de projeto, produto, pessoas, não foge disso. O LinkedIn vai ter um foco mais corporativo, por exemplo. Então, no Twitter eu falo com as pessoas, interajo muito forte. No LinkedIn eu vou estar sempre tendo um foco tentando atingir corporações, tentando atingir empresas, vamos chamar assim, com os conteúdos que eu vou colocar lá. Então, nota que eu começo a brincar com isso, assim. Agora, eu me permito
criar projetos específicos. Então, tem lá o Viva Seu Tempo, que tem tanto o Facebook como o Telegram, por exemplo, e aí eu só falo do assunto ligado ao Viva Seu Tempo lá nesse projeto. Né? Canais específicos de eventos, canais específicos de outras iniciativas. No caso do basquete, acabou surgindo uma empresa chamada Treine Basquete, então ela vai ter vida própria, né? Eu falo vai porque está numa construção, né? Hoje tem o Instagram, a gente está desenvolvendo o YouTube, está botando no ar, ou recolocando no ar um site, aí assim vai. Então eu acho que me guia muito essa questão do ser cortante do Derek Sivers. É uma clareza assim em relação a isso, né? Saber que eu estou comunicando para um público mais específico e por que eu estou me comunicando para esse público de forma mais específica. É meio essa onda assim. Esse é um pouco da história assim que eu tenho visto, sabe? Eu acho que dentro dessa brincadeira, até no danielrich.com, o modo como a gente modelou o meu logo, ele tem 4 cores, as 4 cores têm uma metáfora de estações do ano e cada estação do ano eu falo sobre um assunto mais específico. E hoje é mais ou menos esse o jeito que o canal vai se moldar. O que eu estiver falando vai estar sendo mais ou menos moldado em relação a isso. E aí eu tenho usado um pouco de uma história 80-20. É um conceito, é o Pareto, né, o famoso Pareto, mas o Gary Vaynerchuk, ele fala sobre o 80-20 em relação a redes sociais. Então, que a gente deveria estar em todas, que a gente deveria estar dando muito foco em algumas ou uma, né, propriamente dito. Então, eu tenho olhado conforme o projeto, eu acabo priorizando. Então, no caso do Daniel Wilde, vai ser YouTube e Twitter, são as duas redes onde eu me mantenho mais forte, cadenciado e querendo interagir, querendo crescer, vamos chamar assim. É um pouco nessa onda e reflete o resultado disso, é o que eu tenho buscado, provavelmente dito. E depois para cada projeto é um pouco dessa estrutura também, né? Só que eu também acabo usando essa estrutura do 80-20 em relação aos tópicos de atenção. Então, 80% do meu tempo eu vou estar dando atenção para um determinado tópico. E os outros 20% eu vou estar distribuindo em tudo que a ideia é possível que possa aparecer ali. Então, eu me permito volta e meia falar de um assunto que não é tão aquela coisa. Dependendo, eu coloco o vídeo como não listado, então ele não aparece no timeline, mas eu divulgo eventualmente em algum lugar, então ele acaba tendo um alcance mais restrito, mas ele acaba tendo. Então, enquanto aquele assunto estiver ressoando, ele vai indo. E às vezes acontece de eu tomar a decisão de, já que foi tão bem assim, eu posso deixar o vídeo não listado, colocar ele como listado, né, deixar ele público, ou eu posso usar uma abordagem de, apesar dele estar não listado, eu coloco ele dentro de uma playlist que vai ficar pública. Então as pessoas interessadas num determinado segmento, né, de conteúdo podem acessar uma determinada playlist e ali elas vão poder ver aquele vídeo que, se você procurar na timeline, se você procurar, você não vai achar. É uma forma um pouco como eu tenho segmentado alguns conteúdos e acabo mantendo um pouco viva, às vezes, uma ideia que eu quero deixar visível, mas não quero deixar tão visível, consigo brincar com isso. E às vezes eu posso, por exemplo, eu posso falar sobre basquete, já falei em blogs e coisa e tal, mas trazendo para uma outra perspectiva, então trazendo para uma perspectiva de negócios, por exemplo. Então isso eu me permito fazer, isso eu me coloco, né, como presente para fazer esse tipo de história, né, acontecer assim. Né? Então isso pode ser interessante. Né? Então não é eu não falo sobre jogos, né? Eu não sou um gamer, mas pode ser que eu queira falar sobre jogos por causa de um determinado conteúdo, ou porque eu vou falar sobre desenvolvimento de software, ou porque eu vou falar sobre alguém que estuda jogos, que fala sobre gamificação, e daí eu quero trazer o assunto, eu quero abrir espaço para aquilo. Então, sim, né, de novo, entra muita coisa dos princípios, mais do que exatamente, não é a categoria tal, então não vou falar. Então é meio um pensamento nesse sentido assim que eu trago, né, nessa história de ter essa história, assim. Eu não me travo, mas eu testo.
Esse teste vai me dizer se faz sentido. Assim, aconteceu. O caso do Mais Dev é o mais clássico, assim. A gente começou o Mais Dev, que é uma iniciativa para ensinar programação, mas enfim, dar dicas, conectar com galera afim que está no seu caminho aí de desenvolvimento de software. E o Mais Dev começa no canal da Wildtech do YouTube e a coisa está indo bem. Views interessantes, mas a gente conversando, eu e o Luiz conversando, a gente, cara, daqui a pouco faz sentido a gente ter um canal específico do Mais Dev, para poder falar só dele. E daqui a pouco impedir que os assuntos que a Wildtech trata, que é a minha empresa de treinamento, por algum motivo elas impactem o Mais Dev, né? De qualquer jeito que seja. Não vejo impactar negativamente, porque é propósito da Wildtech trabalhar com o desenvolvimento de software, está dentro do núcleo dela, essa visão. Mas é dar voz, uma voz independente, né? Ou permitir uma voz independente para o projeto, para a iniciativa Mais Dev, mesmo sabendo que é um projeto que é aportado e que usa o meu tempo de Wildtech para fazer ele acontecer. Mas entra nessa questão de dar a voz. Mas tipo assim, a gente fez 10 vídeos, então 10 lives, 10 reuniões, 10 semanas, bem dizer, fazendo conteúdo, né, entre abril ali, maio, né, fazendo isso, para tomar a decisão que, ó, cara, faz sentido. Então, se faz sentido, vamos fazer agora essa mudança, porque se demorar mais, vai ser mais difícil fazer a migração, vai ser mais difícil passar os vídeos para outro canal e reconstruir toda essa camada de visualizações e tal. Então, tipo, testa, mas dá um tempo pro teste, né? Dá 1 mês, 2 meses, faz umas brincadeiras e tal. E daqui a pouco pode fazer sentido fazer um outro canal, fazer um outro projeto. E aí, quando for fazer outro projeto, vai cair na outra pergunta, que é quais são as redes sociais que eu vou usar para esse outro projeto. Então, por exemplo, o Facebook eu mal uso para o Daniel Wilt, mas é um dos canais principais de divulgação do Viva Seu Tempo. Então, e não é o canal principal de comunicação do Treine Basquete, que é o Instagram. Tá? Então, cada projeto vai demandar, vai ter uma característica, seja lá mais vídeo, mais áudio, mais o quê, pode ser um podcast, e aí vai ter outras estruturas de conteúdo. Hoje eu produzo um podcast que ele tem um mínimo de edição, mínimo de cuidado com a relação à produção dele, no sentido de que é mais uma fala minha, mas eu tenho interesse em fazer um podcast mais elaborado e talvez eu não faça no mesmo, porque eu não quero me travar para gravar os meus podcasts por causa de um formato que eu estou impondo. Então eu prefiro criar um outro projeto, uma outra estrutura, um outro cuidado, um outro pensamento em relação à produção desse conteúdo, onde vai me permitir testar aquele estilo de produção, e lá eu vou fazer a coisa mais específica. Então é um pouco isso aí que eu queria trazer, assim. No fim do dia é testar. Pode ser legal? Pode, mas se você não tem nem o seu primeiro canal bem desenvolvido, usa isso. Me lembra um pouco o Lucas Montano. Quando ele começa no YouTube falando sobre BMX, né, sobre bicicleta, sobre manobras, e eu vou descobrir que ele tem essa habilidade, eu nem sabia disso. Mas depois ele começa a direcionar o canal dele para a história de desenvolvimento de software, por ter se mudado de país e trabalhar na área e tal. E isso vai ganhando espaço, e isso acaba virando o núcleo do processo dele, né? E hoje ele, enfim, segue muito bem nisso daí. Então cada um vai entender o peso que tem e tudo mais. Então, o quanto de energia vai colocar para o canal, o quanto de energia vai colocar para criar conteúdo e fazer as coisas acontecerem. Né? No fim do dia, a gente está disposto a entrar em modo de experimentação e não estar tão preso às certezas. Né? A única certeza é que a gente está sempre aprendendo. Essa deveria ser a nossa única certeza. Saber que a gente está sempre aprendendo. Bonito isso. Gostei. Vou dizer meu amigo Túlio Rose. Achei legal esse videozinho aqui. Foi legal fazer essa reflexão, pensar nisso.
E é o que vocês vão estar vendo. Vocês vão estar vendo divulgações minhas falando de canais diferentes e tal. É esse movimento que está acontecendo. Em vários projetos eu tomei a decisão de isolar os conteúdos para não confundir ou confundir menos, né? Mas em alguns aspectos eu vou estar trazendo minhas opiniões e às vezes falando de coisas que normalmente eu não falo e assim vai. Então acho que o positivo é isso. A gente está aberto para teste e está aberto para estar sempre se testando, né? Sempre aprendendo com o que a gente está fazendo. Show? Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo aqui. Deixa teu comentário, né, se você tá, como é que você tá, se você produz conteúdo, você tá sendo mais focado, tá tentando se testar em alguns assuntos para ver o que ressoa mais com o seu público. Conta aí um pouquinho aí o que você tá tentando fazer, né? E aproveita, deixa no comentário aí um link para o seu conteúdo, para a galera poder acompanhar e poder entender também, né? O que você anda aprontando por aí. Beleza? Valeu, até mais.